A rádio comemora 100 anos de existência, 100 anos da primeira transmissão. E a Universidade de Sorocaba e o Labicom, Laboratório de Comunicação, vem desenvolvendo essa série de reportagens, de entrevistas especiais com radialistas, radiodifusores, enfim, profissionais da comunicação em Sorocaba. E hoje a gente recebe Renato Rocha, ele que é locutor da Band FM aqui em Sorocaba, já tem uma história muito legal no rádio e algumas peripécias, algumas peças que foram feitas, criadas, né, durante a carreira aí. Renato, obrigado por estar junto com a gente aqui. Vamos ouvir um pouquinho das suas histórias e principalmente das suas peripécias no rádio. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Douglas. Obrigado ao pessoal da Uniso, professor Fernando Negrão, Luizinho Rodrigues pelo convite. E é uma honra muito grande estar aqui fazendo parte do 100 anos do rádio. Vamos lá, para a gente começar assim, como tudo existe um início, como é que foi o seu começo? Quando é que você falou, eu quero aprender a falar nesse negócio, eu quero falar na latinha? Foi muito louco, Douglas, e para quem está assistindo também. Foi aos 13 anos que eu comecei no rádio. Fui fazer uma visita numa rádio comunitária lá em Salto de Pirapora, a Rádio Transversal. Fui para conhecer o Paulinho Benjamin, locutor de lá, era amigo do meu irmão, de outros carnavais, e me levou lá para conhecer. Ele saiu, o Paulinho Benjamin saiu com o dono da rádio, e eu fiquei lá com outro rapaz que estava fazendo horário. E a gente começou a conversar, ele falou, você gosta do rádio? Eu falei, nossa, estou gostando de conhecer. Ele falou, você já fez rádio? Aí eu falei, já, nunca tinha feito na minha vida. Ele falou, sabe mexer nos equipamentos? Eu falei, sei, nunca vi na minha vida. E aí ele falou, eu vou terminar meu horário meio-dia, e do meio-dia até as 2 vai ficar vago, você não quer fazer o horário? Eu falei, quero. E sentei para fazer. Quando eu vejo, os microfones eram todos pendurados no teto, você lembra disso? Todos pendurados no teto. Sentei ali para fazer, do nada eu vejo 2 cabecinhas na janela de vidro, que era o Paulinho Benjamin e o dono da rádio, falando, o que você está fazendo aí? Aí comecei a trabalhar com rádio. Fazer pedágios, ganhava acho que 10, 15 reais cada final de semana, era o passe basicamente para ir lá trabalhar. Aí com 16 anos eu conheci o Doug Zuin, meu parceiro também, que me deu a oportunidade. Matava a aula de manhã para ir com ele na Nova Tropical lá de Votorantim. A gente fazia o Manhã Tropical, programa com imitação, fazia imitação, atendia ouvinte, fazia trote. O público gostava muito. Aí com 18 anos eu entrei para me formar como radialista. Aos 21 anos eu entrei na Top FM, fiquei na Top durante 1 ano, aí depois o Caju me chamou para trabalhar e estou há 7 anos na Band hoje. Nesse seu início aí você meio que, trocando em miúdos, caiu de paraquedas. Caí, né? totalmente. Caiu de paraquedas na Transversal. E aí, obviamente, de lá você teve só essas 2 passagens por rádios comunitárias? No caso, Tropical FM e a Transversal? Sim, rádio comunitária sim. Rádios comunitárias sim, foram as 2. E sempre, nesse começo, principalmente quando a gente está entrando, sempre tem aquelas brincadeiras, as pegadinhas. Né? O novato, sempre o novato que paga o pato, que paga o peixe, que paga o café. Como é que é? Como é que foi essa... Porque você sempre teve um viés mais humorístico, né? Sempre. Além de ser voz padrão, além de ser um cara que grava muito comercial, um locutor publicitário, mas você sempre teve um viés muito humorístico. Sim. Como é que era esse viés humorístico e com as brincadeiras que sempre rolam com os novatos, Renato? Começou tudo com o Doug, quando eu conheci o Doug. Eu sabia que eu fazia imitações, já fazia em escolas e tudo mais. E quando eu conheci o Doug, que eu comecei a trabalhar com ele, que ele começou a me trabalhar, vamos dizer assim, que eu comecei a entender o que era humorismo, fazer piada, brincar, e a gente se zoava muito. Eu zoava muito o Doug, ele me zoava. Às vezes a gente ia, por exemplo, na sua casa, a gente combinava de ir na sua casa. O Doug parava o carro antes, numa casa que não tinha nada a ver,
e falava, ó, vai chamando o Douglas aí, que eu vou estacionar o carro. Eu ficava batendo lá, saiu uma senhora que não tinha nada a ver. Ah, o Douglas tá aí? Não, não mora nenhum Douglas. E outras pegadinhas que aconteceu também com você, na época que eu trabalhava na TV. A gente estava cobrindo um evento pelo programa Fritura, que na época era da TV, de Votorantim, Canal 3. E a gente estava ali, não tinha o que render a matéria, não tinha o que fazer da matéria. E a gente tinha que fazer humor, era essa a brincadeira. E eu lembro que você chegou, você estava cobrindo esse evento pela 103, chegou com a viatura lá, deixou a viatura paradinha, entrou no evento para fazer a cobertura, e nisso ficou eu, Doug, toda a produção ali, com câmeras e tudo mais, com um pacote de adesivo da rádio que a gente pegou. E aí, simplesmente, eu tive a excelente ideia, a magnífica ideia de colar adesivos na viatura inteira. Desde Exato. Fechadura, vidro. E aí Douglas Vale, que está aqui junto com a gente, ele chegou, saiu do show e a gente foi embora. Colamos a viatura inteira e fomos embora. 6 horas da manhã eu saio da casa noturna. Ele sai da casa noturna, vê o carro inteiro adesivado. No dia seguinte ele tinha que trabalhar, entregar a viatura para a rádio. Praticamente ele não dormiu tirando adesivos da viatura. Na verdade, meu Deus, né? Você lembrou de uma passagem muito bacana, né? E o mais engraçado é que eram 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas da manhã, o show tinha terminado, era Sim. uma noite de bandas que tinha na casa, no antigo Beer Garden, né? Sim. E aí eu esqueci o celular ligado aqui, isso acontece também. Mas aí, na hora que eu fui abrir a porta do carro, acionei o alarme abriu, na hora que fui abrir a porta do carro, o carro não abria. E eu Sim. tentando abrir, nenhuma das portas abria, quando eu vi o carro todo adesivado. Obrigado, o senhor me fez Imagina. quase não dormir, porque no dia seguinte eu tive um monte de pedágio. Mas essa é apenas uma das peripécias, né, Teve Renato, que muitas. você acabava aplicando, que você fazia com a galera, principalmente porque nessa época tinha uma coisa muito legal, que eu sempre achei muito legal, na Fritura, que era meio que uma invasão nas festas, em Sim. algumas festas. Sim. Muitas vezes não haviam convidados, vocês não entravam no evento, vocês Não. ficavam na frente do evento. Era sempre na porta, tirando o conteúdo. Isso era uma coisa muito legal. E como é que e rolava uma sinergia muito grande entre você e toda a equipe de produção? Como é que era isso? Como é que era esse preparo? Hoje a gente vai na festa de aniversário do Rafael. Não tinha preparo. Não tinha preparo, não tinha roteiro, não tinha nada. A gente chegava, a gente vai cobrir a festa da casa do Douglas, por exemplo. A gente chegava e não tinha roteiro. A gente só ligava a câmera e saía gravando. E quando não tinha quem zoar, quem brincar, a gente acabava criando situações que ficavam engraçadas. E, às vezes a gente criava sagas lá que duravam quase 1 mês e meio. Entendeu? Perseguindo alguém. Perseguindo alguém, ou falando de alguém, ou tentando falar com alguém até a gente conseguir falar com essa pessoa. Entendeu? Teve uma vez que eu estava gravando o desfile de 7 de setembro de Votorantim, pela TV de Votorantim, e não tinha conteúdo. O prefeito, na época, não queria falar, os vereadores, muito menos. Aí eu falei, o que a gente vai tirar de conteúdo? E simplesmente eu entrei, eu junto com a Karen Petit, que fazia junto comigo, a gente entrou no meio do desfile e desfilamos. Algo que é totalmente proibido, cara. E a gente fez e ficou sensacional. E o pessoal adorando, o pessoal gritava meu nome, o nome da Karen, e a gente atravessou a 31 de março inteira, com desfile, como se fosse desfilar mesmo. Então a gente tinha essa cara de pau. E a gente fazia, que nem você falou, era uma época gostosa que a gente fazia as brincadeiras com as pessoas e não tinha esses mimimis que tem hoje. Antigamente eu brincava, que nem eu brinquei com você dos adesivos, e você não pegava pilha, vamos dizer assim. Você não ficava bravo. Mais ou menos. Mas não estragou a nossa amizade. Não, de jeito nenhum. Hoje você brinca com a pessoa e a pessoa rasga, ela se ofende, ela se sente, sabe, menosprezada, você está me diminuindo. E não é isso, sabe? Eu acho que hoje em dia falta isso. Falta ter um pouco de humanização nas pessoas. Sabe? Estão levando muito a sério a vida.
Esse levar a sério a vida, chegou um momento que você teve que mudar o rumo da prosa e aí levar o negócio um pouco mais a sério, né? Sim. Que foi a sua chegada aí à Top. Na época, acho que era a Tupi ainda. Não, era Top já. Já era Top. Era Top. A sua chegada à Top, aí teve que começar a levar um pouco mais a sério. Como é que foi essa sua chegada e esse papo com o Edgar? E aí você começou a fazer os pedágios, que era uma coisa que você já sabia, que já estava acostumado, habituado a fazer. Uhum. E aí começar a fazer os pedágios pela Top e falar, meu, agora eu preciso mudar um pouco o meu conceito, porque a marca, e isso sem menosprezo nenhuma, as outras marcas, que todas elas são gigantes e são importantes, mas aí você está falando com uma marca mais a nível Brasil, uma pegada mais forte, uma pegada muito mais profissional. Como é que foi essa... Eu tive que reaprender a ser o Renato. Desconstruir o Renato brincalhão, o Renato levar tudo na brincadeira e trazer o Renato profissional. Começar a dar esse start no Renato profissional. E aí que eu comecei a fazer os pedágios com mais seriedade. Embora, é o que eu sempre falo, eu sempre quis trabalhar na Band. Então eu tive um pouco de dificuldade, porque desde os meus 13 anos que eu descobri que eu queria fazer rádio, eu já foquei na Band. Então assim, fazer a Top, principalmente nas primeiras semanas, foi um desafio, porque eu lembro do primeiro flash que eu fiz pela Top, eu olhava para o celular, eu tinha que falar Top FM, você em primeiro lugar, e não vinha. Só vinha a Band, a sua rádio do seu jeito, e aquilo foi me corroendo. Eu fiquei acho que uns 40 segundos enrolando ali até eu conseguir me tocar, olhar para o carro da Top e tá ali o slogan. Aí que eu consegui encerrar. E aí que eu consegui me moldar, trabalhar essa questão de moldagem para um outro tipo de rádio. Aí que eu consegui desenvolver esse Renato profissional, esse lado profissional. Você falou dessa sua questão com a Band, eu ia deixar para a gente esticar um pouquinho mais a prosa, mas vamos já chegar nesse ponto então. Afinal de contas, você fez o curso de radialistas no Senac, Sim. Teve aula ali com a Adriana Fratini, com tantos outros grandes nomes. Sim. E uma história que é bem curiosa, que o seu TCC, e aí para o aluno universitário, o TCC é muito... isso, o aluno já entra sabendo que vai ter que fazer um TCC, que Sim. é o trabalho de conclusão de curso e tudo mais. E os colégios técnicos, as escolas técnicas também têm o seu TCC de uma forma um pouco mais contida, um pouco menor, mas é um TCC e tem tanta importância quanto um curso universitário. Claro. E o seu TCC foi feito baseado na Band, quer dizer, já era uma paixão antiga, já era um flerte antigo entre você e a Band. Sempre foi. É o que eu falei, desde quando eu comecei a entrar nesse mundo do rádio, eu já sabia que eu queria a Band. Eu já foquei na Band. Mas você era ouvinte? Como é que nasceu isso? Eu era ouvinte, ficava ligando, indo lá, sabe? Ouvinte chato mesmo. Eu sempre fui. De ficar ligando, tanto aqui em Sorocaba quanto em São Paulo, de ficar ligando, de querer prêmio, de querer, sabe, estar junto, de falarem meu nome no ar, de sempre estar nos pedágios passando. Mais que o Caju, na época, fazia pedágio, eu sempre passava pelos pedágios. Então, eu sempre estava presente na Band. E eu sempre foquei. E quando eu fui fazer a entrega do meu TCC, que foi um piloto, como se fosse um piloto da Band, que o nome era Tarde da Band, lembro até hoje, estava na bancada Adriana Fratini, uma fonoaudióloga, Lucas Pedroso e mais alguém que eu não me recordo agora. Tinham 4 pessoas nessa bancada. Aí viraram, e eu sedento pela Band, focado na Band. Aí viraram para mim e falaram, você não tem voz para trabalhar na Band. É um tom mais grave, né? É. E a Band já é um tom mais diferenciado. Você não tem voz para trabalhar na Band. Você tem que procurar, esquece Band. Band não é para você. Você tem que trabalhar numa Antena 1, numa Nova, essas rádios que você tem que procurar. Esquece Band. E aí o Lucas Pedroso, que estava na bancada, falou para essa pessoa, falou, tem que discordar de você. Eu acho que se o Renato treinar, ele tem capacidade de estar numa tarde da Band. E ao mesmo tempo que naquele momento ali, que eu concluí o meu curso, eu tomei esse balde d'água, eu tive a esperança do Lucas, que foi uma das pessoas fundamentais na minha vida, para continuar tentando a Band. Aí eu saí do TCC, agradeci o Lucas,
e fui correr atrás dos meus sonhos. Entrei na Top, fiquei um ano, quase um ano na Top, acho que 8 ou 9 meses. E aí o Caju, e fiquei tentando isso todo dia, mandando um piloto para o Caju, todo dia, e ele tinha a paciência de me responder todos os e-mails. Toda semana eu gravava um piloto em casa, comprei mesa de som, microfone, investi em mim. Toda semana eu gravava e mandava por e-mail para o Caju. Aí o Caju falava, não, tá ruim, tem que melhorar isso, isso, aquilo. Não, não tá legal, não tá bacana. É bem típico, né, do Caju isso, né? Eu conheço o Caju já há quase pouco mais de 20 anos, pouco menos e tal, mas esse é bem típico do perfil. Eu percebi que na hora que você falou, principalmente desse momento, quando você lembrou desse momento, o seu olho brilhou de uma forma diferente, você deu uma marejada aí. Como é que foi essa sua chegada, esse convite, quando você recebeu? Porque se você recebe um balde de água fria na entrega de um TCC aquela acalentada na sequência, você toma um tapa e no mesmo momento você toma um tapinha de carinho. A galera vem e fala, não, tem, se trabalhar tem. E aí o Caju te liga e fala, Renato, vem aqui, vamos conversar. Como é que foi? Primeiro foi assim, quem me indicou para a Top foi o Caju. O Edgar estava precisando de alguém e ele fez a indicação pro Edgar. Ó, tem um menino assim, tá aprendendo agora, seria legal ele trabalhar com você. E eu peguei e fui para a Top. Mas na esperança de Band. Continuava gravando em casa, mandando para o Caju, mesma coisa. E ele sempre vendo, respondendo, se interessando. E aí chegou um momento que o Caju me ligou. Eu estava no Parque das Águas fazendo um pedágio da Top. O Caju me ligou, falou, e aí, Renatinho, beleza? Eu falei, beleza, Caju. Tá podendo falar? E a menina do meu lado, falei, não, posso falar sim. E ele, ó, não é certeza, mas está para surgir uma oportunidade de uma vaga de locutor aqui na Band. Você tem interesse? Pensei duas vezes, falei, lógico. Ele falou, ó, então, era uma quarta-feira. Ele falou, quinta-feira, amanhã, venha depois do expediente aqui na Band que a Mirtz quer conversar com você. Eu falei, beleza, fui para a Top, no dia seguinte trabalhei o dia inteiro. A hora que eu estava saindo da Top, a recepcionista me chamou. Renato, você vai ter que ir lá no Caputera para colar um papel lá que o pessoal da CPFL vê, algo do tipo. E eu falei, abençoada Caputera. E eu, mãozinha velho, caí nos pedaços, bebia pra caramba. E eu simplesmente falei, e agora? Tenho um compromisso com a Mirtz. Falei, tá bom, tô indo. Peguei o papel, fui lá no Caputera, aí não ia dar mais tempo de conversar com a Mirtz. Mandei mensagem pro Caju. Caju, não, sexta-feira, depois do expediente, você passa aqui. Fui para casa, chateado, mas fui. Cheguei, no dia seguinte, trabalhei o dia inteiro. Aí, no final do expediente, valeu, galera, beleza. Aí a menina da recepção, Renato, o Edgar pediu para você fazer tal coisa. Eu falei, hoje não. Ah, não, eu falei, hoje não. Depois você pede para ele me mandar mensagem. Entrei no meu Monzinha e fui. Fui como se não tivesse amanhã. Na Top eu trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde. E quando eu cheguei para conversar com a Mirtz, ela falou, você vai trabalhar 5 horas por dia. Aí eu falei, oi? 5 horas por dia, ganhando mais até. Eu falei, você tem certeza que é isso? Ela, tenho, Renata, é isso. Você quer vir? Aí eu fui. Só que como eu tinha pedido a conta da Top, e tem que mandar para São Paulo, que o registro é feito tudo lá, demora para a carteira de trabalho voltar. Eu, no desespero de entrar na Band, eu tirei a segunda via da minha carteira de trabalho para poder levar na Band. Então hoje eu tenho 2 carteiras, uma com o registro da Top e outra com o registro da Band. E como que foi a conversa com o Edgar nessa sua despedida? Assim, não ficou muito confortável. Isso eu tenho que admitir. Não ficou uma despedida muito confortável, embora ele tenha falado para mim que boa sorte, você merece crescer. Mas assim, fica aquele sentimento de deixei na mão, sabe? Embora fosse um passo que seria importante na minha carreira, eu fiquei com essa sensação de larguei na mão, deixei para trás, entendeu? Eu não gosto disso. Eu não gosto de sair com essa sensação. Mas foi necessária para o meu crescimento, para estar onde eu estou hoje.
Aí, Renato, você chega a realizar o seu sonho. Você tem um microfone pesado da Band FM na sua mão. E é importante, antes da gente até continuar, que num ponto em que você assume como titular de horário, você passa a ser uma das vozes marcantes da Band FM, mas antes da gente chegar nesse ponto, é importante a gente destacar que o locutor ele tem alguns degraus que precisam ser alcançados, né? Então você sai de uma rádio comunitária, vem para uma outra rádio comunitária, a gente vai voltar nisso daqui a pouco, sai de uma outra rádio comunitária no FM e vem para uma web, um projeto que está iniciando, mas que já é um projeto muito forte, que vamos dizer que quase que desbrava esse cenário de web de uma forma geral, de uma forma nacional inclusive, e volta para o FM, como a gente gosta de dizer, né, lombando caixa, carregando caixa. São os degraus que o locutor precisa aqui, e o locutor não, o comunicador de uma forma geral. Importante destacar isso, né, Renato? Afinal de contas, você também, professor no Senac Sorocaba, muitos alunos acham que vão sair do curso e já vão direto, eu agora já vou ser titular, já vou assumir um horário. Não é bem assim que funciona, né, cara? Não é bem assim que funciona. Eu comecei na Band como agente promocional, fazendo rua, shows, passava frio. Meu, é para quem gosta mesmo. Você sabe disso. É por amor mesmo que a gente faz, é por amor que a gente está ali, porque não é nada gostoso. Você largar sua família, você sair... No começo até né? No começo porque você está empolgado. Mas a hora que você vê um frio de 3 graus e congelando sua perna numa festa junina de Votorantim, ou num Araçoiaba Fest, ou algo assim, é muito difícil. Eu não vou falar para você que é um processo fácil, porque não é. Você varar a madrugada e às vezes, o show é sexta-feira, 9 horas, 10 horas da noite. Nunca começa 1 da manhã. E daí, 8 horas da manhã, você já tem que estar na rádio de novo no sábado para fazer o horário e estar ali feliz da vida, como se nada tivesse acontecido. Então, assim, é um processo demorado. Eu fiquei, acho que 1 ano nesse processo, quase 2, 1 ano e meio, 2 anos nesse processo, todos os dias. Era muito show. E não é só vai lá, apresenta o show e vem embora. Não, você sabe, tem luminosos para você pendurar, tem gerador para você carregar, e é tudo você. Você leva o nome da Band. Você tem que deixar tudo pronto, tudo preparado para as pessoas que estão ali não verem esse suor, mas verem a qualidade do produto. Eu sempre defendi muito a bandeira Band, sempre vesti muito a camisa da Band nesse quesito. Eu não me importava se tinha que carregar, não me importava se tinha que puxar fio, pisar em barro, passar... É o produto final. O público está ali vendo os luminosos acesos, vendo que a Band está ali. Ótimo, é isso que eu quero. Eu vou estar em cima do palco, trincando de dor na minha perna, mas eu vou estar feliz ali, apresentando, falando que o show é da Band. E foi quase 2 anos desse processo. Até eu conseguir ter a oportunidade de cobrir férias do Ricardo Rio e não sair mais. E essa sua transição com o Ricardo, saudoso Ricardo Rio, como é que foi esse seu aprendizado? Porque o Ricardo Rio, ele já tinha, e eu falo saudoso porque realmente a saudade que fica, como diria o professor Raimundo, e a saudade, né, só cresce. Mas ele tinha isso, essa questão de professor dele, já era uma coisa muito dele, né? Não era uma coisa que a gente se prepara, a gente vai preparar uma aula seja no Senac, seja aqui mesmo na universidade, seja em qualquer outro lugar, você se prepara. E o Ricardo não, o Ricardo era muito dele, né? A paciência. Como é que era esse seu relacionamento, essa sua troca com o Ricardo Rio? Era muito bom. O que eu consegui absorver do Ricardo, eu fiz. Porque ele me passou muitas coisas, muitas dicas, sabe, do que fazer, como agir. Era um parceiro mesmo. O Ricardo era um parceiro de todos os dias ali. Antes de eu sair para a rua, eu parava ali no estúdio para ficar conversando com ele, meia hora, 40 minutos. E quando eu voltava da rua, a mesma coisa.
que ele fazia da 1 às 6. Então tinha esse tempo de sentar, conversar, às vezes algo da minha vida pessoal, a gente sempre conversava. Era um irmão mesmo, o Ricardo Rio. E o que eu pude absorver dele, nesse quesito rádio, eu absorvi. Hoje já há 7 anos, como você disse, titular do Bela Tarde, na Band FM. Hoje o programa, ele tem, a tarde da Band tem um formato diferente, já acho que há 2 anos, mais ou menos, salvo engano, 2 anos tem um formato diferente. Mas antes o formato era Renato Rocha. Abria o microfone à 1 da tarde, fechava às 6 da tarde, e às 6 da tarde começa o jornal. Como é que foi essa pegada? Para você que já era um apaixonado pela Band, as dificuldades foram menores, Renato, ou não? Ou encontrou dificuldade? Até porque, como a gente disse, né, é uma coisa também muito do Caju, né, de responder, de estar ali e tal. Mas o Caju tem também aquela linha que é um pouco mais assim, é desse jeito que é para fazer e é assim que é para fazer. Não tem... Mas eu penso assim, é um conjunto. Porque não adianta eu dar uma receita de um bolo para você e você não sabe cozinhar. Então é todo um conjunto. Vem do Caju, de ter essa questão de coordenar, quero que faça isso, quero que faça aquilo, e tem a minha parte de saber executar do jeito que ele quer. Então a gente sempre foi parceiro nessa questão, eu e o Caju, dele querer algo e eu saber executar, ele pedir algo e eu saber executar no ar. E essa mudança, principalmente da tarde da Band, eu não sofri tanto, porque eu soube me moldar a Band. Eu sempre estou ouvindo a Band, sempre estou consumindo Band, principalmente São Paulo. Então, assim, vai ter que mudar isso. Eu já sei como mudar. Eu já sei como o Caju quer, o jeito que ele quer e o que eu tenho que fazer para mudar. Quando ele chegou e falando, o Topete vai fazer parte com você agora e tal, eu achei sensacional, porque a rede já estava fazendo isso, duplas. O Caju já estava fazendo duplas, o Walter com a Bruna também, duplas. Então, assim, foi só a cereja do bolo. Foi a cereja do bolo para ficar nos padrões que o Caju gostaria de ter, que a Band tem que ter. Então, eu não senti total dificuldade nessa questão de mudança. Não foi drástico para mim, foi tranquilo. Não foi drástico. E aí volta aquela via mais humorística do Renato. Afinal de contas, as tardes da Band, ela tem, principalmente esse início de tarde, né, a partir da 1 da tarde, ela tem realmente esse viés mais humorístico. E é uma coisa que, embora a cabeça de rede, né, que é a Band São Paulo, tenha as duplas, o viés humorístico é menor. É bem menor. E em Sorocaba não, é uma praça que puxou para um viés mais humorístico. Não foi um sofrimento, você começou a aflorar novamente tudo aquilo que você já tinha trazido, que é a sua bagagem. Agora, a minha pergunta, obviamente lembrando disso tudo, como é que vem essa inspiração, Renato? Porque em um momento você está sentado, é o Renato Rocha que está fazendo um testemunhal de um produto de uma clínica masculina, que por orientação da própria emissora você tem que tentar trazer um pouco mais com um tom de brincadeira para o negócio não ficar tão pesado. Sim. Num outro momento você tem um testemunhal de um produto da casa, por exemplo, do jornal, né? Uma entrevista com o presidente da República, por exemplo, você vai acompanhar daqui a pouco. Mas no mesmo bloco você tem que virar essa chave e já voltar a ser aquele humor. De onde que vem toda essa inspiração e esse traquejo todo, para malemolência, para mudar esse personagem? Eu acho que eu falo por mim, como profissional, é amar o que faz. Quando você ama o que você faz natural. Eu não consigo perceber essa mudança. Você percebe porque você está ouvindo, o ouvinte percebe porque o ouvinte está ouvindo, mas eu, como já estou, vamos dizer assim, mergulhado nesse molho, envolto a isso, eu não consigo perceber essa mudança. E fica muito natural. Fica muito natural. Então eu não tenho que... agora eu vou falar sério. Não, eu simplesmente falo sério. Agora eu vou brincar, fazer uma piada.
ela vem natural. Eu sempre, na minha vida, em questão da veia humorística, eu sou muito bom no improviso. Muito bom no improviso. Então, tudo que eu falo no ar, tudo que eu brinco no ar, vem natural. Eu não tenho que, vamos combinar isso antes. Não. Ele vem natural. É criado naturalmente. Então, eu não sinto muito essa mudança, de verdade. Essa via humorística e essa via de imitações, tem alguns personagens que são marcantes, né? Que você acaba fazendo imitação. Eu queria que você fizesse, que você aproveitasse esse momento aqui. Tem um narrador esportivo, conhecido por uma voz forte, por uma vivência, por defender a bandeira da Band, né? Sim. Do grupo Bandeirantes, vamos dizer assim, que é o Silvio Luiz. O famoso iogurte. Iogurte. Conhecido como iogurte, né? Porque é um homem bravo demais, e branquelo, né? Mas é um cara que todo mundo que acaba... Eu não tive convivência, obviamente, mas eu li a biografia, o livro Olho no Lance, é um livro espetacular, fica também a recomendação. Eu queria que você aproveitasse esse momento, fizesse uma imitação de Silvio Luiz. Afinal de contas, você é um imitador e você faz isso bem feito, né? Fazer aqui, lembrar também, antes de fazer a imitação, que eu trabalhei um tempo na Rede TV e tive a oportunidade de conhecer o Silvio Luiz pessoalmente e mostrar a imitação para ele, e ele achou sensacional. E na época eu pedi a bênção dele para continuar imitando, e ele deu a bênção, falou: meu Deus abençoe você. Alô, alô, salve, salve, sua senhoria. Aqui quem tá falando é o Silvio Luiz. Foi ele. E com essas imitações e tudo mais, você recebeu um convite para ir participar de um programa de auditório, Foi. Um programa ao vivo, e fez bonito lá, né, Renato? Como é que foi? Eu estava em casa à noite, assistindo, inclusive, o programa do SBT, o programa do Ratinho 10 ou 1000, e aí, era numa segunda-feira, e eu na varanda ali, olhando aquilo ali, e tranquilo. Na terça-feira, à noite, meu telefone toca. É um dos produtores do SBT. Renato, a Lucimara quer falar com você. Você pode simplesmente atender ela no dia seguinte, de manhã? Eu falei, lógico. Imagina, eu até fiquei... Quem é a Lucimara? Do SBT? É, do SBT, do programa do Ratinho. Eu falei, lógico, pode pedir para ela me ligar. No dia seguinte, numa quarta-feira de manhã, ela me ligou, eu estava de férias da Band. Ela me ligou: oi, Renato, tudo bem? Eu vi alguns vídeos seus de imitação, gostei muito e gostaria de fazer o convite para você para vir para o SBT. Você topa? Eu falei, topo, lógico. Ela falou, vou precisar que você grave um videozinho, que é de clichê, na frente do notebook que eu tinha, fazendo as suas imitações. Quem que você sabe imitar? E eu fui falando para ela, você imitar esse? Não, é ruim. Quem mais? Esse não, você não presta. Esse é bom. Esse é legal. Você vai fazer os 3, 1 minuto e meio na frente das câmeras, tá bom? Tá ótimo. Monta um texto em cima desse 1 minuto e meio. Falei, não, tudo bem. Aí, na segunda-feira, a próxima, mandaram o carro da SBT na porta da minha casa, levaram eu até o SBT, passei o dia lá, passamos o texto, tudo bonitinho no palco, e eu não entrei. Porque não dava tempo. A Lucimara falou, Renato, não, deixa quieto, não vou queimar você agora, vou deixar você para a semana seguinte. Só que sexta-feira eu tenho gravação do meu programa, ela falou para mim, na minha casa. Você não quer ir lá? Falei, não, vou. Aí eu conheci ela direito, conheci o Xande, passei o dia lá. Terminou a gravação. Eu fui sair da casa dela, acho que era 1h da manhã. Aí ela falou, gostei de você, conheci o Xande, marido dela, personal. Então, assim, criou-se uma amizade ali. Eu conhecia o ser humano Lucimara, e não a profissional só. E ela falou, segunda-feira a gente manda o carro de novo para sua casa para te buscar, e aí sim você vai se apresentar. A Lucimara, obviamente, para ficar claro, a Lucimara Parisi, que durante muito tempo trabalhou com Fausto Silva, sim. Na Rede Globo, e quando saiu da Rede Globo foi para o SBT. Foi o programa do Ratinho, exatamente. E aí chegou na segunda-feira de novo. Beleza, eu fui para o SBT, passei o dia de novo, passei o texto de novo. E aí fiquei a parte da coxia ali, esperando a minha vez. Aí a Lucimara simplesmente me chamou. Renato, agora é você.
Aí eu falei, ai meu Deus, é agora. Ela falou, ó, fica calmo, que tem 22 milhões de telespectadores te assistindo agora. Só isso. Aí acabou comigo. Falei, Lucimara do céu, por que você foi falar isso? Não, mas fica calmo, vai dar tudo certo. Entrei no palco, a minha sorte que o Ratinho tinha um comercial para fazer antes. Porque se ele não tivesse aquele comercial, eu tinha travado ali no palco. Eu estava suando, eu estava gelado, minha boca seca, tudo. Meu, parei ali no meio do palco. O Ratinho saiu, me chamou. Ah, pera só um pouquinho que eu vou fazer o comercial, já volto. Ele foi fazer o comercial. Enquanto ele fazia o comercial, eu estava ali parado. Eu, aquela bancada, era o Arnaldo, era o Décio, o Leão Lobo e mais 2 pessoas que eu vou lembrar o nome até o final dessa conversa. E aí, a bancada ali, eu suava, congelado. Lola Melnick estava nessa época ou não? Lola? Lola Melnick? Não, a Lola entrou depois. Depois, né? Era... Eu não vou lembrar o nome dela agora. Era uma outra também que estava ali. E estava o Porpetone. Porpetone e ela, que eu vou lembrar. E aí, aquilo ali começou a me gelar, aquilo começou a distanciar o palco, que era pequenininho para mim, começou a ficar gigante. Aí o Leão Lobo, que estava na bancada, fez assim... Respira, calma, vai dar tudo certo. E eu não tinha nem visto ele. Já tinha visto em outras rádios, mas ali, no dia, não. E foi a hora que eu falei, opa, eu tenho que ficar calmo, eu tenho que me apresentar. Aí eu fui, fiz a minha apresentação em 1 minuto cravado, 1 minuto e meio cravado. E o auditório cantou junto, foi uma alegria. E aí eu falei assim, agora é a hora do veredito final. Aí começa... O Sacomani estava aqui, começa um jurado, o Décio. Ah, porque não foi legal essa imitação. Eu falei, ai meu Deus, não gostaram. Ele falou, não, mas a hora que você fez o Milton Neves cantando o hino do Palmeiras, meu, foi sensacional, é 1000. Aí eu falei, meu, Décio deu 1000. Eu falei, o Arnaldo, esquece. Eu falei, mas pelo menos eu ganhei de 1. De 1 ali eu consegui ganhar. Aí foi Porpetone, também deu 1000. E foi o Leão Lobo, também deu 1000. Aí chegou no Arnaldo. Eu falei, obrigado por ter vindo. Valeu, galera, tô indo embora. Um abraço. E ele falou, gostei da sua apresentação, gostei das imitações. E é muito bom ver imitadores vindo com um texto preparado. Porque geralmente a pessoa vem aqui e não sabe o que fazer. Mas a piada que você contou foi muito boa e eu te dei 1000. Aí, meu, eu não sentia mais meu corpo. Aí o Ratinho me falou uma coisa, que eu falei que eu trabalhava na Band, e ele me falou uma coisa, Renato, nunca se esqueça disso. Os grandes vieram do rádio. Isso eu guardo comigo. Ele falou, os grandes apresentadores vieram do rádio. Que legal. Renato, você já vai preparando aí, mentalizando um texto, você vai ter 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Você falou do Milton Neves, obviamente, vamos cantar o hino do Palmeiras. O Silvio Luiz fazendo uma ponte aí com o Milton Neves, afinal de contas, um é narrador, o outro apresentador. Sim. E já vai pensando num terceiro aí, você tem 1 minuto e meio, mais para o final. Antes desse final... O que mudou no rádio nesses, talvez aí, 15, 16, 18, 20 anos que você está falando nos microfones? O que mudou nesse tempo todo? Mudou muita coisa em questão da parte de comunicação. Eu acho que o rádio era muito engessado antes. O rádio era muito quadradinho, muito, sabe, fechado na questão comunicação. Você tem que entrar, falar isso e acabou. Você entra, fala isso e acabou. Hoje não, o rádio está solto. O rádio você tem que se comunicar cada vez mais, ser um comunicador. Porque é diferente você colocar uma pessoa ali para falar a hora e falar dos prêmios, e uma pessoa para conversar com o ouvinte, ser um comunicador. E cada dia que passa, principalmente na Band, que eu sinto isso, a gente está tirando esse gesso. E está ficando mais humanizado. A conversa está ficando mais humanizada, a aproximação com o ouvinte está ficando mais humanizada. E tem a questão da câmera também,
que agora é aplicativos, com imagens. Eu, particularmente, não gosto. É algo que eu não gosto, aceito, mas uma opinião minha, eu acho que o rádio tinha que permanecer sendo rádio. Porque limita algumas brincadeiras, porque o rádio ele brinca muito com o imaginário. Então, se você colocar um helicóptero de som ali e falar que você está andando de helicóptero, o ouvinte vai imaginar o helicóptero, vai imaginar você andando de helicóptero, que é o que o Emerson França e o Tadeu fazem de manhã, com o Band Bom Dia, a Hora do Ronco, que isso eu acho sensacional. Isso é o rádio para mim. Quando você mete uma câmera, você vai brincar como? Você fica amarrado, você fica preso. Vai falar, ouvinte, eu estou aqui dentro do helicóptero e você está ali. Estou olhando você e o ouvinte está vendo sua cara. Então, limita muito o rádio isso. Você não consegue fazer tipos de brincadeira, embora tem que ter a câmera para te verem, para saber quem você é, mas isso perde o encanto de, como é que é esse locutor? Vou lá na rádio para conhecer, ou vou levar um presente para conhecer. Isso afastou o ouvinte, de certa forma, do comunicador, do locutor. Aproveitando essa tua fala, me ocorreu agora que essa questão, né, do ouvinte querer conhecer o comunicador, querer saber. Muitas vezes a gente tem o privilégio de receber alguns presentes, né, e isso é uma coisa que realmente é muito mais do que o presente em si, do que o item em si, mas o carinho desse ouvinte é uma coisa inimaginável, assim. Já teve algum momento de algum ouvinte ou alguma ouvinte querer conhecer o Renato e falar, você que é o Renato? Teve isso na própria rádio comunitária transversal lá de Salto. Que é o que eu falei, eu tinha 13 anos, eu tinha uma potência de voz muito grande, e você imagina uma pessoa completamente diferente. Um cara de uns 40 anos. Aí chega lá um menino de 13 anos falando no microfone. Tanto é que a primeira vez que eu trouxe, eu gravava naqueles MP3, você lembra? MP3, a pilha, eu gravava o programa ali, porque só pegava em Salto, não pegava em Sorocaba, então eu gravava o programa ali para trazer o programa para me ouvir. E eu coloquei até para meu pai escutar, e eu comecei a falar, e eu quieto ali, esperando a reação dele, e ele falou, viu, tá, tudo se falatório, e que hora que você vai entrar? Eu falei, não, sou eu falando. Ele, não é você. Eu falei, sou eu falando. Então, assim, tem essa decepção, teve essa decepção do ouvinte. Mas, assim, é uma decepção gostosa, vamos dizer assim. Que o ouvinte vê e fala, beleza, é um menino de 13 anos que está fazendo, tranquilo, prazer te conhecer. Está mudando a voz ainda, dá umas gaiteadas. Mas é gostoso ter isso, o ouvinte imaginar como é um locutor, imaginar como é o programa de rádio, como é o Renato, ter essa imaginação. E hoje com rede social, hoje com câmera na sua cara, isso tira totalmente o encanto do rádio. Totalmente o encanto do rádio. E aí você me dá a oportunidade, obviamente, de tocar nesse outro ponto, né? Porque vamos voltar um pouquinho lá na fritura, no início da década, né? Vamos dizer assim, década de 2010, a Rádio Fritura estava naquele boom, né? E a Rádio Fritura nasceu como um projeto para a internet, para a web, exclusivamente para a web. Qual a importância disso tudo, Renato? Porque em um momento, e veja, não criando um paradigma, não querendo criar um paradigma, mas já criando esse paradigma. No momento, a câmera atrapalha um pouco essa liberdade que o locutor tem. Mas num outro momento, essa interação por meio da rede, por meio da web, ela é importante. As rádios cresceram muito com isso. Tanto rádios como televisão também cresceu muito com isso. Eu queria ouvir de você, de um profissional que trabalhou num veículo exclusivamente web, e ainda no momento em que a web estava nascendo, que não era o que nós temos hoje, internet rápida naquela época era 3 mega, né? Andando na caramujo, né? E hoje você tem uma internet muito mais rápida, aí tem redes aí com 1 terabyte de velocidade, que é uma velocidade, quer dizer, são 2 mundos completamente diferentes. Como é que é para você que participou deste início e hoje vendo essa interação ainda maior? É que assim, o projeto Rádio Web, que a gente começou, eu e o Doug,
Era para quê? Para ter as imagens. Por quê? Porque sempre tinha um convidado. Então era interessante ter as imagens para mostrar o convidado. Todos os dias tinha um convidado diferente. Então você acaba assistindo. É um projeto diferente, é uma postura diferente do rádio. É um podcast com imagem, é um videocast, que a gente chama hoje. É um videocast. A gente chamava o convidado, fazia as brincadeiras e a pessoa queria assistir o convidado. Hoje no rádio, por exemplo, eu e o Topete. Não tem um convidado para a pessoa assistir. Tá eu e o Topete. Entendeu? Todos os dias. Se tivesse todos os dias um convidado diferente, aí sim. Porque daí a pessoa quer assistir, ela quer ver, que é bacana. Mas são dois formatos, embora seja muito parecido, são dois formatos que ao mesmo tempo de serem parecidos, são totalmente diferentes. É o que eu falei, o rádio, para mim, tem que ser rádio. O FM, para mim, tem que ser FM. Sem a imagem, desde que, por exemplo, tem o seu programa lá, na Galera Esporte. Sempre tem um convidado. Então é legal mostrar o convidado, é legal ter isso. Mas, ao mesmo tempo, se fosse só você, entendeu? Não precisaria ter as câmeras. No caso da Rádio Fritura, foi nesse intuito. Sentimos a necessidade de colocar uma câmera, sentimos a necessidade de mostrar o convidado. Isso traria mais resultado, vamos dizer assim. A gente está caminhando já para o término do bate-papo, mas antes de eu fazer a pergunta final e você preparar que já preparou o texto, você chega nesse ponto todo, e vou chamar assim de um primeiro auge na sua carreira, hoje muito consolidado, muito sólido o programa Bela Tarde, a tarde da Band FM, assim como a programação de uma forma geral. E nesse momento todo chegam as aulas, o Renato deixa de ser, num primeiro momento, porque aluno a gente é a vida toda, mas num primeiro momento deixa de ser o aluno do Senac, aquele menino sonhador que sonhava em trabalhar na Band, que começou lá em Salto de Pirapora com 13 anos, para ser um instrutor de novos profissionais que sonham, almejam chegar no rádio. Muitos deles, e é uma coisa muito louca, né? Porque a gente sabe que muitos deles vão chegar, muitos deles, infelizmente, não vão chegar. Acabam ficando pelo caminho, até porque vão desenvolvendo outras atividades e tudo mais. Como é que é para você essa vivência com o aluno e ensinar, buscar assim, eu tenho que pegar dessa experiência, da experiência do fulano, do ciclano, do Beltrano, do Chiquinho, do Zezinho, e tentar incutir isso no aluno? É que assim, quando foi feito o convite pela Adriana de dar aula lá, no Senac, primeiro eu tive que ver a necessidade dos alunos. Foi a primeira coisa. Qual é a necessidade? Quantos alunos se formam aqui e quantos desses alunos entram no mercado de trabalho? Foi esse primeiro ponto. E procurar entender o porquê que não entra no mercado, o que está faltando. E eu pude entender que falta prática. Na minha época não tinha o estúdio que tem hoje. Então por que não usar? Por que não colocar o aluno para fazer, para sair dali um profissional pronto? Tirar todos os vícios de locução, deixar o aluno pronto realmente para sair de um Senac e entrar numa Band, entrar numa Top, uma Cacique, uma Vanguarda. E hoje eu trabalho os alunos desse jeito, tirando os vícios de locução, deixando eles prontos para um coordenador olhar e falar, não, posso trabalhar esse rapaz ou essa moça, e deixando eles capacitados profissionalmente na questão operação. Saber falar, saber gravar um texto, saber operar uma mesa. Essa foi a necessidade que eu senti quando eu fui convidado para dar aula lá. Os alunos estavam lá, porém eu chegava em sala de aulas, vocês sabem mexer? Não. Vocês sabem fazer? Não. E eu tinha um prazo muito curto para ensiná-los. Coisa de um mês, para deixar eles já sabendo o que tinha que fazer. Agora, com essa carta convite desse ano que eu tive lá, eu estou tendo 3 meses para trabalhar com eles. Então, assim, já estou vendo o resultado e eu amo passar conhecimento. Porque eu vejo nos alunos
a necessidade que eu tive há alguns anos atrás. E eu venho, na sala de aula, sanar essa necessidade. Qual que era a minha necessidade? Operação. Sair um profissional pronto. Saber fazer uma locução, tirar os vícios. Então eu vou sedento de conhecimento para passar para esses alunos. Eu tenho... eu acho que eu já sei qual que é a resposta, mas eu vou fazer assim mesmo. Faça. Quando você vê um aluno seu, um profissional que passou pelas suas mãos, já trabalhando numa emissora, brilhando numa emissora, qual é o sentimento do Renato Rocha? E aí eu não falo do Renato Rocha locutor de rádio, eu não digo Renato Rocha profissional de rádio, não, o Renato Rocha cidadão, o cara que perdeu algumas noites de sono para preparar a aula, para tentar ensinar, e de repente viu que aquele menino ou aquela menina estava mais complicado e de repente você vê esse cara... Para mim é gratificante, essa é a palavra. Porque do mesmo jeito que eu gostaria que acreditassem em mim na entrega do TCC ou em todo o curso, eu fiz isso com esse aluno, acreditei nele, acreditei no potencial dele, vi ele se formar, vi ele correr atrás dos sonhos dele e consegui. Então, para mim, isso é gratidão. É gratificante como ser humano, de saber que eu pude passar um pouco do meu conhecimento para esse aluno, incentivar esse aluno. Tem muitos alunos que saem de lá, eu não vou conseguir, eu não vou... Não, você vai. É esse apoio que o aluno tem que ter. E é o que eu sempre falo. Eu sou professor de vocês das 8 da manhã ao meio-dia e depois das 19 horas às 11. Fora isso, eu sou o Renato amigo de vocês. O que vocês precisarem de apoio, de indicação, preciso gravar um piloto, vamos lá, por que não ajudar? É um meio de egos que eu não entendo o para que ter esses egos. É um meio de um passar a perna no outro e eu não sei o porquê passar a perna no outro. Todo mundo consegue ter um horário na Band sem derrubar o outro. Eu não tenho que ficar com medo de ensinar, de passar o conhecimento com o pensamento de eu vou criar um monstro que vai me derrubar daqui uns 2, 3 anos. Não. Eu tenho que me capacitar para estar ali, merecer estar ali na Band e trabalhar com esse rapaz ou essa moça que também teve a mesma capacidade que eu. Então hoje eu sinto que eu não vou passar todo o meu conhecimento, porque pode me derrubar. Eu não vou ensinar tudo que eu tenho para ensinar, porque vão me derrubar. É isso que eu sinto. E eu não tenho isso. Eu não tenho medo de ensinar, eu não tenho medo de ver profissionais se formando e ganhando espaço. Porque espaço tem para todo mundo. Falta espaço para profissionais? Faltam, mas tem espaço para todo mundo. Todo mundo tem a sua capacidade. Todo mundo tem seu espaço. Eu não vou me sentir menos se você conseguir fazer um trabalho melhor do que o meu. Não. Se eu conseguir treinar, eu vou fazer o mesmo trabalho que você. A gente é igual. Como ser humano, a gente é igual. Renato, pergunta final para você. Estão me cobrando aqui que você é músico também. Sim. Vocalista. Sim. E obviamente, há um casamento bem importante aí, né? Entre você com a música e o rádio. Sim. O músico precisa do rádio, o rádio precisa do músico, né, Renato? Exatamente. Agora, a pergunta final para você é a seguinte, cara. O que você espera para os próximos 100 anos do rádio, desse veículo? Eu espero que melhore muito no quesito ser humano, no quesito convivência, no quesito amar ao próximo, se importar com o próximo, porque eu sinto que, de verdade, não sendo redundante, mas eu sinto que falta empatia, falta a preocupação, falta a valorização, e eu espero que isso mude de verdade, porque de 10 anos para cá, vamos dizer assim, já é outro rádio.
já é outra convivência, já são outras posturas de pessoas mesmo que estão nesse meio. As pessoas estão perdendo o amor ao rádio, estão indo por dinheiro. E eu acho que o rádio vai morrer se continuar nesse caminho justamente por isso. Porque a gente faz, você, a gente faz por amor, como outros profissionais também. A gente não levanta da casa falando, eu vou lá ganhar R$100 por dia. Não, eu vou lá fazer o que eu amo. Eu vou lá trabalhar no rádio. E isso está se perdendo por dinheiro. E eu espero que essa chavinha mude de verdade. Porque senão a gente vai perder a essência do rádio. E aí sim aquela história, o rádio vai morrer. Aí sim isso realmente vai acontecer. 1 minuto e meio. Você tem 1 minuto e meio agora. E agora a produção vai cronometrar e vai falar aqui no meu ouvido. 1 minuto e meio para você fazer uma sketch rápida. Porra, nego, você quer que eu fale mesmo? Eu estava conversando com meu netinho, e aí eu cheguei para ele e falei, filho, o que você quer ser quando você crescer? Aí ele falou, vô, quero ter muito pelo. Pelo, quero ser peludo. Aí eu falei, nego, por que você quer ser peludo? Ele falou, não, minha irmã tem um pouquinho, sustenta a família inteira, né, nego? E o Milton Neves cantando o hino do Palmeiras? Pelo amor de Deus, Douglas Vale, meu amigo do rádio, quando surge alviverde imponente, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Senhoras e senhores, Renato Rocha, falando um pouquinho das histórias e das suas peripécias no rádio. Renato, a Universidade de Sorocaba, a equipe do Labicom só pode realmente agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado. Claro, abrilhantando aí com a participação de Milton Neves e também de Silvio Luiz. Obrigado mais uma vez. Eu só tenho que agradecer o convite, mais uma vez agradecer o Luizinho Rodrigues, agradecer você por conduzir essa entrevista, Douglas, agradecer ao Fernando Negrão também, que eu tenho muito orgulho de ser amigo, ao João Vitor, toda a parte técnica e gratidão. É essa palavra que fica. De verdade. Obrigado mesmo.